Boa noite, todo mundo. Estamos começando mais um Tira Dúvidas. A gente está aqui reunida com os estudantes de um curso em Milagres para a gente poder trocar as ideias, para a gente ver os termos que ele usa, para a gente ir esclarecendo e um ajudando ao outro, tá? Isso é muito gostoso, essa troca é muito perfeita. Então, nós vamos dar início agora a um assunto que ficou pendente, que a gente não terminou direito na última aula, ok? No último encontro. Então, o Roberto estava me dizendo que ele lembra mais ou menos do assunto. Se você quiser começar a falar, Roberto, daí a gente, você resume para mim lá aquilo que você estava falando e daí a gente continua. Vamos lá? Pois não, Maria Amélia. Na última reunião, nós estávamos falando sobre, no texto do livro, muitas vezes ele diz como se Deus estivesse realmente atuando em nosso dia a dia. E os nossos pedidos para ele se manifestar nas coisas que nós fazemos no dia a dia. E você estava comentando isso, as pessoas, e eu lembrei de uma parte do entrega o futuro nas mãos de Deus, né? E normalmente, da forma egóica que nós pensamos, é como se nós entregamos o futuro nas mãos de Deus, então não vamos fazer nada, ele vai resolver tudo aqui para a gente, todas as coisas que a gente dá no dia a dia, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, tudo na mão dele. E não é bem assim. De repente, você entregando os futuros nas mãos de Deus, você está entregando todos os receios, as punições que nós fazemos conosco mesmo no passado e entregamos nossos medos do futuro para Deus, porque nós pensamos de uma forma linear e Deus não, para Deus não existe tempo. Então, minha pergunta para você, que até na última reunião não deu tempo, seria assim, Maria Amélia, como que você poderia nos dizer sobre essa entrega nas mãos de Deus do futuro, para que o passado e o presente, o passado e o futuro, entregando nas mãos dele, seja de uma forma mais visível para nós, sem que também Deus, assim, pedindo para ele atuar no nosso dia a dia. Mas como que você nos diz, como você me diz assim sobre essa entrega do nosso futuro nas mãos de Deus e esse relacionamento dele conosco? Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Bom, gente, a dificuldade que nós temos nessa parte é uma dificuldade assim, ó. A gente vive num paralelo ou numa contradição. A gente já pensa, né, a gente já aceita, né, que o curso diz que esse mundo não pode ser real, a gente já aceita uma série de coisas, mas a gente não acredita nisso realmente. Se a gente já acreditasse nisso, a gente já teria um nível de entrega, não é? Em que o corpinho seria dispensado e o mundo das formas seria dispensado. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não tem problema, a gente ainda não acredita, mas o que está acontecendo, a gente não acredita totalmente, mas o que está acontecendo é o nosso passo a passo, né? É o step by step mesmo, a gente vai indo, né, devagar com essa aceitação. Então, dizer assim, não, então eu vou entregar tudo nas mãos de Deus e aí eu não faço mais nada mesmo, né? Então eu não faço mais nada, isso não tem nenhum sentido para nós, nenhum. O conflito vai estar muito grande ali, a gente ainda precisa comer, né? A gente precisa respirar, a gente precisa tomar água, não tem sentido. O que a gente precisa aceitar com humildade mesmo, que essa interpretação está longe. Quando a gente fala assim, eu entrego o futuro nas mãos de Deus, não tem jeito, a gente pensa que é para as coisas darem certo aqui.
que é para consertar todos os nossos problemas. E isso é normal, isso também não é pecado, não é? Mas a gente vai se acostumando a entender que quando eu realmente entrego o futuro nas mãos de Deus, eu não tenho preocupações. Agora, quem não tem preocupações aqui? Isso não é muito saudável se a gente falar, não, eu não tenho, não, eu isso, eu aquilo, eu entrego tudo. A gente entrega aos poucos, inclusive a gente entrega o pouco que dá, né? E quando a gente tem um problema específico, a gente vai aprendendo a entregar, essa entrega, na verdade, ela é uma confiança que vai aparecendo. Eu acho que eu já falei isso no outro encontro, que a primeira vez que eu li a introdução, o começo, né, do capítulo 15, ele fala assim, você já pensou o que é acordar e não ter nenhuma preocupação? A primeira vez que eu li isso, eu falei, esse cara é louco, como que a gente vai fazer isso? Eu já acordo com toda a minha agenda, sabe, na cabeça, com tudo que eu tenho que fazer, não tem, e muitas vezes é preocupação mesmo, não é? Então, mas a gente pode ir devagar com isso, a gente pode ir, tem que usar essa palavra, não tem outra, né? A gente pode ir com gentileza com a gente mesma, porque a gente não pensa assim, a gente não confia em Deus, é isso que o curso está mostrando para a gente. Só que ele não mostra que a gente não confia em Deus no sentido de nos condenar. Ele mostra para a gente que a gente não confia para a gente poder ir galgando os passos que ele nos dá para esta confiança ir acontecendo, ok? Então, é nesse sentido que ele mostra. Então, ele vai que mostrar para a gente, vai mostrando, olha, se você realmente confiasse em Deus, né, ou se você entregasse o futuro nas mãos de Deus, você não estaria preocupado agora. Mas a nossa crença, né, na escassez, ela é muito grande. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente aceitou, né, a ideia da separação assim, ó, um tem uma coisa e o outro tem outra, os dois iguais não tem, certo? E aí, a partir disso, eu tenho um monte de necessidades. E essas necessidades, elas são inúmeras, desde as básicas, né, de um corpo funcionando bem, de ter alimento para sustentar, etc., até as não tão básicas, não é? O equilíbrio emocional, tá bom, enfim, todas essas necessidades. Aí, nesse sentido, eu entrego o futuro nas mãos de Deus. O Jesus sabe que não é literal, que não é literal ainda para nós, tá? Ele sabe que a gente vai trazer isso para as nossas necessidades mundanas, certo? Para as nossas necessidades materiais. Mas também não tem problema. O que é mais importante para a gente, que eu acho que isso também pode reforçar, né? Que a gente pode ser mais gentil com a gente mesma, né? Assim, eu sei, eu não entrego o futuro nas mãos de Deus, mas se eu tenho uma situaçãozinha, uma que eu consigo pensar, nossa, eu precisava resolver, e aquilo vai me deixando muito nervosa. Aí depois, de repente, eu paro tudo, sabe, aquieto só um pouquinho, lembro de todas as ideias, que não precisa nem ser consciente, né? Mas eu me lembro de todas as ideias que esse curso traz. Aí eu começo a entrar numa paz, aí eu vou lembrando e falo, gente, nossa, mas eu não preciso ficar tão preocupada com essa. Deixa eu ver o que pode vir. Ou o que essa situação pode me mostrar. Aonde eu consigo brincar de perdoar. E aí, de repente, uma situação pequenininha que parece boba até, né? Que parece uma situação que, nossa, eu podia ter feito com coisa mais importante. Essa pequenininha, ela pode ser um start, não apenas um start, mas uma coisa muito profunda para a gente, no sentido de confiança, no sentido de confiar mesmo em Deus. Tá? E eu sempre peço para todos, porque quando a gente fala assim,
que nessa frase, né? Eu entrego o futuro nas mãos de Deus. A gente pensa que tem que ser uma coisa total, né? E principalmente que tem que ser com aquelas maiores dificuldades que a gente tem. Pelo contrário, né? Pelo contrário, vamos pegar uma situação pequena, né? Vamos olhar para essa situação pequena, que eu ainda acho que eu dou conta de lidar com ela. E aí eu vou falando, ó, Espírito Santo, dá um jeito, me mostra a sua visão, né? Aí eu estou garantida, porque numa situação grande, que é super importante para mim, eu ainda quero que ele faça aquilo que eu penso que é o certo, não é? Todo mundo pensa, todo mundo quer que ele faça aquilo, porque a gente está sempre certo. Então, numa situação pequena, que não é tão importante e tudo, então a gente vai oferecendo e fala para mim, né? Fala para mim, o que você pensa disso? Né? E o que eu posso pensar? Como eu posso pensar igual a você? E aí, neste sentido e neste momento, eu entrego o futuro nas mãos de Deus. Porque eu estou abrindo mão de ter aquilo exatamente da forma como eu quero. Fácil, não é não. Por isso que é legal a gente fazer isso com as situações pequenas, sabe? Porque não é fácil. Entende? Então, assim, eu não sei, Roberto, se eu respondo, né? Se eu respondi exatamente aquilo que você estava esperando. Mas o que eu vejo que muita gente tem dificuldade é de se comparar, inclusive, né, com algumas pessoas que dizem que já estão em paz há muito tempo, que já tiveram uma revelação, e aí a gente fica se comparando, falando, gente, nossa, mas então eu tenho que entregar tudo nas mãos de Deus, né, e tal, e não é assim, não é assim. Muitas vezes a gente dá um passo gigantesco sem saber, numa coisinha pequena, né, numa entrega, né, numa entrega momentânea, numa entrega pequena, entende? O passo é gigantesco. E aí a gente não precisa pensar, né, de maneira inespecífica ainda, não é? Porque tudo que o curso diz para a gente é que a gente precisa aplicar o que ele está falando de forma específica para depois ele ir para o não específico. Agora, são nas minhas situações especiais, né? Individuais. E depois, esse treino que eu faço com isso, ele vai aumentando, ele vai ficando não específico. Eu já não acho mais, uma situação que era muito difícil para mim, agora já não é mais. Entende? Neste sentido, a gente vai, passo a passo, entregando o futuro nas mãos de Deus. Tá? Será que era isso? Você quer falar alguma coisa, Roberto? Você quer completar? Não, tá tudo... Alguma coisa a falar? Ou alguém quer falar mais alguma coisa também? Obrigada. Perfeito. Gratidão, Maria Amélia. Maria Amélia, quando a gente faz essa entrega, a gente está querendo dizer que a gente não aceita, não quer mais que o passado se repita no futuro. Não poderia também... Exatamente. Né? Porque você não pode, quer... Claro que pode. Ó. Fala. Você não quer mais que o passado tá vindo para o futuro, voltando, porque você tá agindo tudo no ego, né? Você não está entregando, você está fazendo tudo por sua cabeça, né? Então, quando você fala se eu entrego para Deus, quer dizer, eu não quero mais o ego, eu não quero mais que repita o passado no meu futuro, porque eu não quero mais entregar isso na mão do ego. Eu entendo assim. E é isso mesmo. Não, é isso também, sabe, Sandra? E talvez a gente possa falar assim, enquanto, e é isso que eu estava começando no começo, que foi isso que eu falei mesmo, né? Então, assim, enquanto eu não aceito e não acredito muito no que esse curso diz, então eu preciso fazer este exercício, isso mesmo que você falou. Olha, eu não quero mais deixar que esse passado faça essas coisas por mim. Só que a gente precisa, né? E, aliás, para mim, que então o futuro vai se repetir.
né? Porque como o curso diz, assim, a gente está constantemente repetindo aquele momento da diminuta e louca ideia, não é? Então, a gente está constantemente, aquilo lá, é separação, é separação, é separação, é separação. Então, assim, esse seria um start, e aí a gente para um pouquinho, e aí a gente reflete. Ah, então tá, então eu não quero mais que o meu passado interfira e que meu futuro seja igual ao meu passado. E não tem nada de errado, tá certinho, mas o curso quer que a gente vá além disso. Ele quer que a gente vá e pense assim, olha, o passado é só uma crença na separação. E o futuro é o desfazer dessa crença na separação. Então, eu não vou mais esperar que, por exemplo, vamos usar um exemplo, né, aqui no mundo que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, vamos supor que eu tenha um passado, né, de perder dinheiro, tá bom? Então, eu perdi dinheiro. Olha, muitas vezes, tive uma sociedade, fui roubada, e tentei investir na bolsa, caiu tudo, perdi tudo, sei lá, um monte de coisa foi se repetindo. Aí, eu começo a entregar uma situação como essa, se bem que essa é grande, né? Mas tudo bem, faz de conta que ela é pequena para mim. Tá? Mas então eu começo a entregar uma situação desse tipo. Na verdade, é assim, o que eu espero? Eu espero que eu não perca mais dinheiro, tá bom? Eu espero isso. E se eu falar, né, não quero mais o passado e eu ainda continuo pensando no mundo. Mas lá no fundo, né, lá na base mesmo do que esse curso está querendo dizer, é que a sensação de separação que eu sempre tive, que eu venho trazendo do meu passado, né, e que está refletida nesta situação de perder dinheiro, entendeu? Então, esse passado, ele vai embora, mas o futuro também vai embora. Porque não é consertar essa situação de que agora eu não vou mais perder dinheiro, tá? Não é isso. Quando o Jesus fala, a gente traz para cá, que é o que a gente está falando, e não está errado, não está errado. Mas quando eu realmente entrego, aí eu não penso mais na situação específica como consertada. Será que está dando para entender isso que eu estou falando, gente? Tá? Eu não penso que é esta situação que tem que ser consertada. Fala, Sandra. Maria Amélia, vou te dar um exemplo assim de como eu faço. Tá. Aí você fica mais fácil você... porque às vezes eu não estou pegando bem. Eu faço assim, eu entrego, Maria Amélia, tudo que acontece comigo, tudo que eu tenho que decidir, tudo que eu tenho que fazer, eu entrego. Eu converso com o Espírito Santo, eu entrego, eu falo com ele, olha, eu não sei, mas eu sei que você sabe muito mais do que eu, minha visão é limitada, a tua não é. Me mostra o que é melhor para mim e para todos que estão envolvidos nessa situação, né? E as coisas vêm, Maria Amélia, se resolve, sabe? Isso pode ser um problema na família, num relacionamento a dois, em qualquer coisa, sabe? Eu aprendi a fazer isso, sabe? Eu entrego tudo, sabe? Agora, tem umas coisas que é mais difícil para mim entregar, entendeu? Às vezes eu durmo com aquilo, aí como esses dias mesmo aconteceu, eu não conseguia, eu chamei o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda, eu tenho que entregar essa situação, eu sei que o caminho é esse, mas eu não consigo, eu falei, eu não consigo, eu quero continuar sofrendo, é impossível, porque eu sei que eu tenho que perdoar, eu tenho que entregar, mas eu não estou conseguindo. Aí quando, sabe, aí eu já falei, aí quando foi no outro dia de manhã, parece que eu estava reconfortada, sabe? Aí eu peguei, fiz essa, acho que eu nem precisava fazer essa entrega, acho que o que eu falei já tinha sido a entrega, sabe? Mas aí eu ainda estou assim naquela tabelinha, sabe? Aí eu vi, Espírito Santo, eu sei que tu sabes mais do que eu, não sei o quê, sua visão é ilimitada, me mostra o que precisa ser feito, me ajuda a resolver isso. Maria Amélia, mas olha, é uma coisa impressionante. As coisas se resolvem
sabe? Eu fico assim, É isso mesmo. depois que eu aprendi, eu falei, gente, eu não parei mais, sabe? Porque eu vi que foi uma coisa, é muito certo, sabe? Aí tudo se resolve, e resolve de um jeito que eu não estava nem esperando, sabe? E nunca é uma coisa só que é bom para mim. Porque eu falo, se não for bom para mim, não tem importância. Do jeito que for, que resolver, é o que está bom. Sabe? Eu não fico especificando, eu quero que seja do meu jeito, não. Eu quero que seja bom para todo mundo. Isso. Nossa, e resolve, Sandra, sabe? isso é muito legal, claro que sim, mas você usou uma expressão que é uma expressão chave aí, não é? Então, se a situação se resolver de uma forma ou de outra, né, cor-de-rosa ou roxa, ela vai se resolver da melhor forma possível para todos, não apenas para mim, não é? Então, aí a gente abre mão de querer um resultado, certo? De um resultado específico. Certo. Tá? Então, é isso. Agora, vão acontecer situações, né, que também já devem ter acontecido com você, com todos nós, em que o desfecho, né, o desfecho dessa situação não era exatamente aquele que a gente achava que era o melhor. Ou não era mesmo aquilo que a gente estava esperando, né, o que a gente queria. Aí, neste sentido, a gente volta, né, para o que a gente poderia chamar de humildade, né, uma humildade igual o mundo vê, mas aí eu posso dizer assim, bom, a situação está desta forma, ela teve esse desfecho, ou tem esse caminho e tudo, mas eu não sei o que é melhor nem para mim e nem para ninguém, não é? Que voltamos, isso parece um pouco com as primeiras lições do livro de exercícios. Eu não sei para que serve coisa alguma, não é? Eu não sei o que vai resultar disso, quem é que vai aprender, o que tem para aprender, eu não sei nada. Então, aí a gente começa também, né? Porque sempre é uma série como fala, de conceitos que a gente vê nesse curso que acontece tudo junto. Então, se eu não sei nada, eu vou aceitando todas as situações como elas estão. Se agora eu já aprendi um pouquinho, né, que todas elas são uma forma de eu aprender as minhas lições de perdão, né, ou de eu treinar o perdão, de eu treinar como fala, esse desmanchar da realidade, então tá, então eu já não tenho mais problema com isso. Aí, mas vamos lá, meninos, vamos lá. Todas as situações que elas vão ser resolvidas aqui, né, de uma forma bonitinha ou de uma forma não bonitinha, elas continuam fazendo parte da ilusão, ok? Mas é claro que quando a gente vai confiando, exatamente como a Sandra está falando, que ela vai galgando essa confiança, não é? Aos poucos, olha, uma vez eu entreguei um negocinho e deu certo. Bom, agora então tá bom, se eu entreguei um negocinho e deu certo, eu vou testar em outro, né? E vou testar em outro. E esta é a forma com que o Espírito Santo pode achar de falar com cada um de nós. Porque ele sempre vai achar a forma especial, né, ou específica de falar com cada um de nós, certo? E aí, então, essa não tem nenhum problema a gente querer resolver todas as situações aqui, né, e ainda dentro do mundo, né, dentro da ilusão, e parece que a gente está reforçando a ilusão, mas na verdade não é isso, né, quando a gente tem consciência não é isso, tá bom? Então, mas a gente vai querer consertar as situações aqui. Só que estas situações que a gente vai tentar consertar aqui, elas também são usadas pelo Espírito Santo para fazer com que a gente confie cada vez mais nele, né? Ou aos poucos essa confiança vai aumentando, né? Aumentando. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Tá? Então é isso mesmo. Obrigada. Vai além dessas situações resolvidas, mas é através delas que a gente vai além delas. Ok? Maria Amélia, eu ia te fazer uma pergunta a respeito do comecinho do capítulo 4, 5. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego.
e vai bem de encontro a isso tudo que você está falando. Vai mesmo. Mas eu queria que você discorresse um pouquinho a respeito disso. Todas as coisas cooperam para o bem. É uma coisa muito profunda isso. E é muito difícil da gente conseguir enxergar isso no nosso dia a dia. Que tudo coopera para o bem. Quando a gente enxerga tantas mazelas, tantas coisas que ao nosso ver, na nossa percepção, ainda não curada, é difícil de enxergar. Muito difícil. Quando você olha isso e olha esse trechinho isolado, né? Por exemplo, isolado, não é seu caso, tá, Fabiana? Mas eu sei, mas sim, quando você pega esse trecho e olha isoladamente, a gente fica maluca, a gente vai achando que esse curso é doido, que a gente nunca vai pensar em nada, que, sabe, né? Onde já se viu, né? A gente vê crimes, não é? Muitos crimes, a gente vê crimes dentro da nossa convivência, né? No sentido de que muitas vezes a gente vê umas pessoas chantageando, né? Outras, ou jogando, né? Fazendo alguma coisa. Como que isso coopera para o bem? Né? Se todas as coisas cooperam para o bem. Ok? Então, não dá para ver esse trechinho isolado. Okay? Aliás, moçada, né? Eu reforço isso muitas vezes quando eu escrevo algumas coisas. Não isolem textos do curso, porque senão vai parecer, inclusive, contraditório, né? E especificamente sobre isso, é assim, ó, as coisas que aparecem na minha vida, não é? Nisso que eu chamo de vida, essas coisas, essas situações, as pessoas todas, elas sempre são para o bem. Quando elas vêm aqui e me judiam de alguma forma, não é? Quando elas... qualquer coisa que eu possa entrar em conflito, o que elas estão fazendo? Elas estão mostrando o conteúdo da minha mente, que é igual ao de todos. O conteúdo da mente num mundo separado é culpa, não adianta procurar outra palavra porque não tem. A culpa, ela traz a sensação do pecado, que traz a sensação do medo. Mas quando eu olho para isso, né, e quando eu olho para as minhas situações ou para a do mundo, mas eu peço, né, é lógico que eu sozinha não vou fazer nada, mas eu peço a ajuda do Espírito Santo para que me mostre a visão dele. Ele vai falar assim, olha, aqui você tem o quê? Uma coisa bonitinha de ver ou uma coisa feinha de ver? Se for a bonitinha de ver, relaxa, sabe? Relaxa, curte aí. Se for uma coisinha feinha de ver, deixa que eu corrijo para você. Porque aquilo que não é amor é um pedido de amor. E não há exceções. O curso não faz transigência. Ou é amor, ou é um pedido de amor. Tá? Então, aí, neste sentido, por exemplo, é óbvio que eu vou falar uma situação extrema, né? Eu vou falar uma situação extrema, mas a gente vai brincando com elas para a gente falar, para a gente fazer para as nossas situações, principalmente para as pequenas. Mas vamos supor que a Fabiana tenha me roubado, tá bom? Tenha me roubado. A primeira coisa é não esconder a raiva que eu fiquei dela. Aí é a primeira coisa que eu tenho que fazer comigo. Eu realmente estou com raiva, tá? Olha só o que ela foi fazer comigo. Eu sou super legal e ela não, certo? Então, essa raiva, ela vai tendo vários estágios quando eu me determinei a aprender o perdão, ok? Isso é uma determinação. Eu já olhei lá, eu estou entendendo que o perdão não é para a Fabiana, o perdão é para mim, certo? Então eu começo. Bom, aí são várias fases, né? São várias fases. Aí eu penso assim, puxa, tá, agora eu tô com muita raiva e não vai adiantar nada, porque eu não quero nem saber o que esse curso está falando. A culpa é da Fabiana mesmo, enfim. Tá? Depois eu vou olhando e vou falando, puxa, mas a Fabiana tá levando a vida dela, sabe? E eu tô aqui sofrendo, né? Com essa forma que eu tô vendo, com essa forma, com esse sofrimento que eu tô nutrindo comigo. Aí eu vou ficando mais esperta, daí eu saio um pouquinho, observo um pouco e falo, bom, então tá. Aí eu começo a ter mais coragem de olhar para aquilo que o curso diz. Esta situação,
ela mostrou para mim o conteúdo que tem na minha mente, que é de culpa. Ah, mas por que nesse caso? Então, mas por que esse caso? Não sei, podia ter sido outra coisa, podia ter sido uma doença, podia ter sido, sei lá, um assassinato de alguém que eu gosto, qualquer coisa. Todas as coisas, tá, estão ali. Aí, se eu usar toda essa situação que eu tenho com a Fabiana, se eu usar esta situação para praticar, para desmanchar a realidade do meu sofrimento, do meu sentimento de vítima, sabe, de todas as coisas, então esta situação foi para o bem. Ok? Não é assim, de forma alguma, pelo amor de Deus, o curso, né, e eu repito isso muitas vezes, de forma alguma o curso fala, olha, sofre porque o sofrimento é bom e ele vai te fazer crescer. De jeito nenhum, tá bom? Ele só fala, olha, veja bem, nesse filme de culpa, né, que é o conteúdo deste mundo, então você pega o seu filminho particular e usa o seu filminho de horror particular para desmanchar, para transmutar isso daí, ok? Então, neste sentido, todas as coisas são para o bem, tá? Melhorou, Fabiana? Pode ser assim? Não, ficou perfeito, porque eu ia te perguntar a respeito dessa frase, e que emendou exatamente com a frase da Janete, não é isso? Anterior, e você veio nessa balada. Sandra, a ação, foi a Sandra. Agora mesmo. Isso. E foi assim, um contínuo explicar, e eu achei bacana você, que é bom a gente não se esquecer dessa paciência e entregar aos poucos. Inclusive, nessa situação, reconhecer o ódio, né, que a gente tem dentro da gente. Então, reconhecendo o ódio aos poucos e soltando, né? Mas esclareceu sim. Muito gratidão, Maria Amélia. Que bom, eu te agradeço. Porque, assim, existe uma coisa muito... Oi, Roberto, fala. Não, desculpe interromper, mas isso que você e a Fabiana estavam comentando e as suas palavras bem colocadas me fez lembrar daquela parte de todas as lições, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, né? Então, essa forma, aparentemente, que a gente está sofrendo, tudo, vai refletir de modo contrário uma benignidade amorosa que nós, perdoando, veremos de modo diferente. Então, é como se fosse um trabalho inverso, né? Nós olharemos uma coisa que aparentemente parece um julgamento cruel, um sofrimento, alguma coisa, e nós olharemos com os olhos do amor, com os olhos do perdão, e veremos isso de modo diferente. Então, é uma lição, entre aspas, né, que Deus quer que nós aprendamos, né, aqui. Isso me fez lembrar disso. Muito legal, Maria Amélia. É muito legal. E é outro trecho que, se você olhar isoladamente, você vai achar que o curso está dizendo que todas as coisas aqui foram feitas por Deus e Ele realmente quer que você sofra, e aí, com esse sofrimento, que você vai aprender, não é? E isso é uma loucura, não é? Isso é uma loucura. Como que um pai amoroso poderia, né, fazer alguma coisa, um filho dele como ele, e aí depois ficar lá assistindo, né, esse filho sofrer e essas coisas todas. Então, este trechinho, quando é visto, né, dentro do todo dessa metafísica, isso fica muito mais fácil. Aliás, fica mais fácil, fica pelo menos coerente, né? Fica fácil, não, mas fica pelo menos coerente. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás, que quando a gente falava em Deus, ele não queria essa palavra, porque para ele era muito difícil. E ele falou assim que ele sempre teve, desde criança, a nítida sensação de que a vida era um tabuleiro de xadrez, só para o Deus jogar, ficar jogando ali,
E assim, e toda vez que ele avançava numa jogada, o Deus ia lá e derrubava tudo, já dava um checkmate, já fazia ele sofrer tudo outra vez. Né? Então, e ele era bem jovem, esse aluno, né? Então, muito engraçado. Mas, e assim, esta sensação de que a gente está perdida, né? Que a gente não tem muito o que fazer, essa sensação acompanha, pelo menos muitos de nós, né? Se não todos, muitos de nós, desde sempre, né? Fala, Zé Carlos, você queria falar? Então, já terminou de falar esse assunto aí? Não, falei, mas a gente continua. Não, essa questão do observar as situações que nos deixam de certa forma, desconcertados, né? E pedir ao Espírito Santo a correção, para mim é bem tranquilo, assim, eu sei que isso funciona e muitas vezes a gente vai percebendo uma paz em situações que no passado nos deixavam bem constrangidos no geral, né? Entendo que então a gente não está mais trabalhando por resultados, a gente está simplesmente trabalhando no que a gente pensa do resultado, né? Essa interpretação dos resultados é que vai deixando para trás, vamos falar assim. Isso aí está tranquilo. Agora, uma situação que eu vejo um pouco complicada, por exemplo, as pessoas no mundo, que estão no mundo egóico, né, vamos falar assim, elas têm a estratégia de crescer o tempo todo, né, de se tornar alguém, de ter mais dinheiro, de conseguir boas viagens, de ter boas comidas, e a situação financeira das pessoas, geralmente, elas têm que ser cada vez maiores, e você sempre está com esse objetivo de ir para frente, vamos dizer assim, tá? E aí, no caso, quando a gente entra em contato... Oi, tá ouvindo aí? Tô, mas falei financeiramente, né? Assim. Financeiramente e também como um ego de um status melhor, vamos falar assim. Uhum. Beleza. Mas quando a gente entra em contato com esses ensinamentos do curso e em contato, por exemplo, com outros ensinamentos que são similares, né, que eu já citei do yoga e outras coisas, a gente vai perdendo a motivação de se tornar alguém melhor ou de ter coisas melhores na vida, porque a gente percebe que é tudo uma loucura e uma ilusão, né? E aí eu te pergunto, como que faz para nós nos manter motivados a ter as coisas essenciais para a vida e as coisas que, de certa forma, nos levam para frente em relação ao ego, né? Como que você, por exemplo, depois de todo esse estudo e dessas práticas, consegue se manter motivado a construir coisas no mundo da ilusão? Não. Mas isso daí parece complicado, né, Zé Carlos? Parece complicado mesmo, porque parece um conflito do tamanho do mundo. Mas eu parto do princípio, né, Maria Amélia, eu parto do princípio de que eu não acredito, entendeu? Eu não acredito que eu não seja um corpo mais uma personalidade. Eu parto desse princípio. Agora, motivar, fazer as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser, de quando eu era adolescente, né, ou então um pouco mais velha e tudo mais, não, isso nem tem mais, né, eu nem tenho mais. Mas eu não tenho conflito em relação a, por exemplo, viver normalmente aqui. Eu não tenho nenhum conflito. Olha, a gente vai... Eu não tenho... como é que eu vou dizer? Eu não tenho uma aspiração, né? Talvez eu já tenha tido um dia, mas eu não tenho uma aspiração de ter um monte de dinheiro, de fazer um monte de coisa. Agora, eu tenho a aspiração de ter uma empresa que tem fins lucrativos, entendeu? Essa empresa me dá dinheiro, e dá dinheiro para aquilo que eu acho importante. E não tem nada de espiritual no sentido de, sabe, nossa, né, é o curso, é isso, é aquilo, não. A minha empresa é uma empresa que eu acabei passando muitos anos com muitas dificuldades, né? As pessoas que estão por aqui, que me conhecem há mais tempo, sabem disso, muitas dificuldades financeiras, e assim, mas era um conflito meu. Hoje eu vou olhando para cada situação dessa e vou tirando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Olha, Zé Carlos, eu não tenho nenhum problema
eu preciso ir até os Estados Unidos, eu preciso conversar com eles lá. Mas se eu não puder ir agora, porque eu não tenho dinheiro, não tem problema. Eu aceito esta situação que está agora. Agora, eu não tenho conflito. Eu acho que eu não sei se é isso que você está querendo perguntar. Mas assim, eu não tenho conflito em ganhar o dinheiro, em gastar o dinheiro, entendeu? Porque o dinheiro é só mais uma coisa. O dinheiro não é nada. O dinheiro é igual, eu vou falar isso, parece herege, mas o dinheiro é igual à saúde, o dinheiro é igual aos relacionamentos, o dinheiro é mais um relacionamento que a gente tem. É só mais um. É só mais um. Ah, não, então, mas tem a coisa. Tem, eu não tenho grandes coisas, mas eu, Maria Amélia, não tenho mais esse monte de coisa. E principalmente, se eu tivesse, por exemplo, né, se eu tivesse vontade de ter um carro luxuoso, eu não sou nem ligada em carro, mas se eu tivesse vontade de ter um carro luxuoso, eu comprava. Entende? Se eu tivesse uma vontade muito grande, que, nossa, isso é super importante para mim, né, viajar, conhecer um lugar, sei lá, eu faria isso, entende? É muito melhor para todos nós respeitarmos o que nós achamos importante hoje, do que a gente pensar que a espiritualidade, ou uma espiritualidade madura, sei lá como é que né, as pessoas pensam nisso, mas essa espiritualidade, ela teria que abrir mão de alguma coisa, né? Ou fazer alguma coisa, sabe, direcionada a fazer, porque tem que ser feito isso ou aquilo. Tá? Então, é muito melhor eu respeitar aquilo que eu quero, não é? Mas no momento em que eu estou, eu não consigo abrir mão disso, não mesmo. Tem várias coisas que a gente não consegue abrir mão ainda, sabe? Muitas coisas. Então tanto faz. Eu realmente não tenho conflito. Eu tenho uma empresa, essa empresa distribui um curso em milagres, tá? No Brasil. E agora eu já vou até falar para vocês em primeira mão, né? A partir de amanhã nós vamos ter um curso em milagres de uma forma mais barata, é a capa flexível, edição econômica, e o Grupo Mera, depois de muito tempo de negociação com as fundações, com a Fundação Americana, com a FIP, a gente conseguiu ter em português. Então, ele vai sair bem mais barato que o capa dura, né? E a gente está muito feliz com isso. Nós vamos comemorar isso de muitas formas. E aí, é uma empresa que vai vender esse livro, que tem que ter um lucro, porque senão a empresa não vive, entende? Mas sem conflitos, sabe? Sem conflitos. E também uma empresa que tem fins lucrativos, mas que, assim, não tem a preocupação de ser, sei lá, de atingir um ou outro objetivo, né? Essa empresa faz como todas as outras, tá bom? Ó, tem uma ordem para falar aqui, o Marcelo quer falar e depois o Lourenço quer falar. Tá bom. Já, Carlos, tudo bem? Tudo bem? Muito bem explicado. Então tá bom, obrigada. Não, na verdade, o meu é só ainda sobre esse assunto, que pelo que eu entendi, você está dizendo que você não precisa fazer voto de pobreza para ascender espiritualmente, e nem de riqueza, porque tanto a pobreza quanto a riqueza são ilusões. É isso? Perfeito. É isso mesmo. As duas são. Tá, segue a fila. Diz, mas... Obrigada, viu? E aí, diz, Marcelo. Com relação a essa questão da necessidade de incentivo para eu continuar tomando as minhas decisões, a minha vida e conseguir amealhando as coisas sem me sentir desanimado, né? Aí até me lembrou uma frase do Osho, que cai muito bem, porque ele sempre ressaltava essa questão do desencantamento, né? Que ele dizia que o caminho espiritual era um processo de desencantamento com tudo isso que a gente vê, né? Conhece, vai percebendo que não tem esse valor, que outras coisas têm um valor. Mas o engraçado é que ele fala no se encantar com o desencantamento, ou seja, eu começo a ficar encantado com esse desencantamento. Então, as coisas elas não vão perdendo o sabor. Se elas assim fossem, se elas perdessem o sabor, eu estaria saindo do caminho do meio, porque o caminho do meio é um caminho que não é um caminho morno, né? Não é um caminho
vamos dizer assim, apático, mas as coisas que eu consigo buscar para a minha vida, para guarnecer as coisas, se eu tenho necessidade, se eu dou a importância devida, eu continuo fazendo isso da mesma forma. Porque se assim não fosse, por exemplo, se tivesse algo, vamos assim dizer, que eu preciso de uma motivação para trabalhar porque eu me desencantei com o mundo. Na verdade, isso reflete o quê? Uma raiva. Em algum momento, num processo mais interior, né, eu estou com raiva de algo e, para isso, eu estou com essa história do desânimo. Né? Mas, na verdade, tem um processo atrás que tem ali, está metabolizando uma raiva e, por conta disso, eu estou preocupado com isso. Porque se assim não fosse, eu não estaria. Né? A coisa seria, ela fluiria normal. E eu não vou te dizer que também, pessoalmente, para mim, tem dias que eu não amanheça com vontade Claro. de não ir e tal e tudo, mas eu sei que por trás o Osho também tem outra parte interessante, né? Sem o ego não há problema, né? Então, eu sei que o ego está ali, está tendo uma reatividade. Então, essa reatividade é que faz com que muitas vezes esse desânimo tenha essa proporção toda, né? E aí, na verdade, não é esse desencantamento encantado. Na verdade, algum ponto em que o meu ego ficou amargurado e ele precisa ser reanimado, o ego, no caso, ele precisa ser mimado para que ele vá atrás dessas coisas, porque senão as coisas passam a ser normais. E eu vou buscar aquilo que simplesmente dá um significado, sabendo que o que é mais importante para mim é além forma, né? Penso assim. Aham. É muito legal. E para esse desencantamento, né? Aliás, o encantamento do desencantado, né? Eu até posso dizer para você que eu tenho muitas experienciazinhas, né? Pequenas como essa, porque às vezes eu fico assim, nossa, tem isso, tem aquilo outro, nossa, que preguiça que tá. E daí a pessoa fala, mas nem preciso fazer isso. Ai, que delícia! Né? Olha que delícia! Então, aí eu fico em paz dentro desse desencantamento, sabe? Eu nem preciso realmente fazer tudo isso. Aí depois, a hora que eu vou fazer, aí já não é mais uma necessidade ou uma obrigação, daí fica muito mais leve, não é? Fica muito mais leve. E por isso que o budismo também vai muito em cima dessa questão dos apegos e aversões, né? Sem apegos e aversões. É um lema budista, porque é justamente não entrar nenhum e nenhum outro. O caminho do meio. Isso. O caminho do meio, não é? Até um dia em que a gente desiste realmente de se sentir diferente, não é? De se sentir diferente das outras pessoas e de se sentir separado. Então, para isso, a gente vai, nesses passos, né, Marcelo, galgando esse caminho do meio. Né? E quando não dá? E quando eu caio num lugar ou quando eu caio no outro? Também é uma liçãozinha legal, porque daí eu posso ficar um pouquinho mais paciente comigo e falar, tudo bem, entendeu? Tudo bem, caiu de novo, o que vai fazer? Não é? E aí a gente volta, porque o que judia demais da gente, demais mesmo, é a gente não poder errar, não é? Então aí a gente fica muito, muito aflita. E aí esse conflito vai levando a gente por todos os coisas, até isso mesmo, né? Que é super legal, porque se tem algum conflito, tem a raiva por trás, não é? Tem a raiva por trás. E nós vamos encontrar várias. Nosso tempo está acabando, mas assim, nós vamos encontrar várias, né? Várias falas, não é? E várias pessoas, e filosofias mesmo, que falam umas coisas muito parecidas com o curso, não é? Muito parecidas mesmo. O que a gente vai lembrar é isso. Olha, se eu estou fazendo, se eu estou investindo, não é? A minha energia e a minha coisa para consertar a tela, né? Ou a ilusão, eu vou continuar patinando por aqui, né? Patinando, né? Ou como diz o Jesus, olha, você revive a diminuta e louca ideia sempre. Se eu paro um pouquinho, né? E consigo observar e falo, bom, eu não preciso sofrer com isso.
mesmo que eu continue fazendo as mesmas coisas, eu não preciso sofrer com isso. Aí eu vou ficando um pouquinho mais em paz, aí eu vou ficando um pouquinho mais no caminho do meio. Certinho? Meninos, nosso tempo, né, acabou, mas desse encontro, né, eu acho que vai ficando mais gostoso cada vez que todo mundo participa mesmo, vai ficando cada vez mais gostoso. E eu agradeço imensamente a presença de todos aqui, tá? E a contribuição de cada um, ok? Mesmo aqueles que ficaram mais quietinhos hoje, é uma contribuição muito gostosa. Fabiana, você ia falar alguma coisa? Queria te parabenizar pela iniciativa do Livro Mais Barato, e é uma forma incrível de realmente difundir e popularizar esse estudo. Parabéns. Né? Parabéns para nós todos, viu? Essa é uma conquista de todos nós estudantes. A gente ficou como porta-voz ali, mas é uma conquista de todos nós, tá? Muito obrigada de coração e beijo em cada um, viu? Beijo bem grande em cada um. Obrigada, Maria Amélia. Olha, nós não falamos sobre expiação. Deixa para o próximo. É mesmo, mas o próximo a gente fala, a gente inicia por isso, então. Tá bom. Um abraço grande, Sandra. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.